Olá, pessoal! No nosso explainer de hoje, a gente vai mergulhar num tema que conecta uma das síndromes mais raras da medicina com uma realidade que todos nós médicos estamos enfrentando no dia a dia. Vamos partir de um caso clínico super desafiador para chegar num alerta muito importante sobre as sequelas microvasculares pós-virais, especialmente pós-Covid. Agora imagina a cena. Você está no plantão e chega um paciente em choque. Mas não é o choque que você está acostumado a ver. Não é séptico, não é cardiogênico, não é hemorrágico. O volume simplesmente parece estar sumindo de dentro dos vasos. É essa pergunta dramática que vai guiar a nossa discussão. E o nosso caso de hoje começa exatamente assim. Uma mulher de 40 anos, que sempre foi saudável, chega ao pronto-socorro em choque profundo e com um edema generalizado, sabe? Aquela nasarca clássica. E o pior, os exames iniciais não mostram nada que explique o quadro. A equipe está completamente no escuro. Então, vamos analisar de perto essa apresentação aguda. Um colapso que veio do nada, onde cada minuto conta e as respostas são difíceis de encontrar. Bom, aqui estão os detalhes. Mulher, 40 anos, sem comorbidade. Começa com um mal-estar generalizado há um dia. Um dado importante: 4 dias antes, ela tomou a segunda dose da vacina de mRNA para a Covid. Mas o que realmente assusta é a hemodinâmica dela. A pressão sistólica não passa de 60, mesmo depois de 5 litros de cristalóide. Ela vai direto para a UTI, em choque, sendo um verdadeiro quebra-cabeça diagnóstico. Para a gente entender esse colapso, a gente precisa falar da doença por trás dele, a síndrome de Claxon. A síndrome do extravasamento capilar sistêmico, ou SCLS, foi descrita lá em 1960. É uma condição extremamente rara, a gente ainda nem sabe a causa exata. Basicamente, é como se os capilares do corpo todo, de uma hora para outra, ficassem superpermeáveis. Aí o plasma e proteínas importantes, como a albumina, simplesmente vazam para fora dos vasos. E quando eu digo rara, eu quero dizer muito rara. Pensa só, menos de 500 casos descritos no mundo todo desde 1960. É o tipo de coisa que a maioria de nós médicos nunca vai ver na vida. O que torna o diagnóstico desse caso ainda mais impressionante. Certo, se é tão rara, como a gente diagnostica? A chave está aqui, nessa tríade clássica. Primeiro, a hipotensão gravíssima, porque o volume some dos vasos. Segundo, e aqui está o paradoxo, a hemoconcentração. O plasma vaza, mas as hemácias ficam. Então o sangue fica mais grosso, com hematócrito e hemoglobina nas alturas. E terceiro, a hipoalbuminemia, porque a albumina também escapa. Guardem essa tríade, ela é fundamental. Ok, agora que a gente está armado com o conhecimento dessa tríade, vamos voltar para nossa paciente e ver como a equipe conseguiu manejar essa crise. A cronologia aqui é impressionante. Olha a velocidade dos eventos, do gatilho em potencial ao choque total em apenas 4 dias. O diagnóstico é feito logo no primeiro dia de UTI. O tratamento específico com corticoide e imunoglobulina intravenosa, a famosa IVG, começa no 3º dia, e a resposta é quase imediata. No dia seguinte, ela já tem uma diurese maciça, sinal de que o fluido está voltando para o lugar certo. Mas atenção para a complicação no dia 5, trombose, uma consequência direta daquela hemoconcentração que a gente fala. E aqui estão os números preto no branco que confirmam tudo. Uma hemoglobina de 241. É uma hemoconcentração brutal. Ao mesmo tempo, a albumina dela despencou para 18. Junta isso com a hipotensão que não respondia a volume, pronto. A tríade está aí, o diagnóstico de SCLS ficou inegável. O tratamento disso aqui é um verdadeiro ato de equilíbrio. Na fase aguda, você tem que dar suporte, mas com muito cuidado para não afogar o paciente em fluidos, porque na fase de recuperação, tudo aquilo volta para o vaso. A IVG se mostra a terapia mais eficaz, tanto na crise quanto para prevenir novos episódios. E, claro, a anticoagulação é mandatória para evitar tromboses. Mas agora, vamos dar um passo para trás, porque esse caso raríssimo, na verdade, acende um grande alerta para um problema muito mais amplo e comum, o dano microvascular que a gente vê depois de infecções virais. Essa citação do artigo original é a nossa conexão. A gente já sabia que infecções virais como a influenza podiam ser um gatilho para SCLS. E agora, estamos vendo a mesmíssima coisa acontecer depois da Covid-19.
Isso sugere que a SCLS é só a pontinha do iceberg de um problema muito maior, a disfunção do endotélio causada por vírus. Pensa nisso como um espectro. Num extremo, você tem a SLCS, que é a manifestação explosiva, com choque, anasarca, risco de vida. E no outro extremo, você tem o que a gente tem visto em tantos pacientes pós-Covid, um dano mais sutil, uma disfunção endotelial subclínica que leva a uma injúria perfusional crônica. E como isso se manifesta? Fadiga, brain fog, aqueles sintomas persistentes que a gente sabe que são um desafio. A base do problema é a mesma. O endotélio, o revestimento dos vasos, está sofrendo. E aqui, pessoal, está o pulo do gato para a nossa prática clínica de hoje. A grande maioria da população já tem alguma memória imune contra o SARS-CoV-2, seja por vacina, seja por infecção. Então, uma nova infecção pode ser super leve, até mesmo assintomática. Só que, e esse é o ponto, assintomático do ponto de vista respiratório não significa inofensivo para os vasos. O impacto microvascular pode estar acontecendo de forma silenciosa, levando a essa injúria perfusional em vários órgãos. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se esse dano microvascular é tão prevalente, qual é a nossa próxima fronteira terapêutica? O que a gente pode fazer a respeito? A questão que a gente tem que se fazer, como clínicos e pesquisadores, é exatamente essa. Como é que a gente pode proteger o endotélio? Como podemos intervir para mitigar esse dano contínuo que está por trás de tantos sintomas crônicos que vemos nos nossos consultórios e ambulatórios? A gente sabe que o dano é complexo, né? Não tem uma causa única. É uma mistura de inflamação sistêmica, ativação direta das células do endotélio, formação de microtrombos e uma bagunça geral no sistema imune. Então, qualquer terapia que a gente pense tem que, idealmente, atacar várias dessas frentes. E é nesse contexto que um medicamento antigo e bem conhecido pode ser uma peça importante: a colchicina. Ela tem uma ação anti-inflamatória potente e já existem estudos mostrando seu benefício em outras síndromes de capillary leak, como aquela que acontece depois de transplante de medula óssea. A lógica é bem direta. Se ela ajuda num cenário de vazamento capilar, talvez possa ajudar em outro. E a gente encerra com essa provocação para todos nós. Será que a colchicina, um medicamento barato, acessível, não poderia ser uma via de pesquisa super promissora para atenuar esse dano microvascular e a injúria perfusional nos pacientes pós-Covid? Aprender a identificar esses pacientes precocemente e ter uma ferramenta para intervir é crucial. Pesquisar isso não é só um exercício acadêmico, é uma necessidade clínica urgente. Obrigado pela atenção de vocês.